E aí, Consegue me ouvir bem? tô te ouvindo bem. Tranquilo? Perfeito, Luiz. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo certinho. E aí, como é que você tá? Tudo bem mesmo? Tudo Bem, certinho? graças a Deus. Que bom. Evoluindo um passinho de cada vez, cada dia. Tranquilo. Se apresenta aí pra gente. Diz aí o teu nome, de onde você é, né? E o que você faz. Meu nome é André, eu sou aqui de São Paulo, capital. Hoje eu tenho atuado em paralelo com a minha carreira CLT, que eu sou gestor de logística, no aspecto de desenvolvimento humano e organizacional, com processos de coaching, mentoria e através do mestre Luiz, hoje analista comportamental DISC também, que foi uma ferramenta que tem vindo a agregar muito nos meus processos, aí tem ajudado muito a alcançar resultados melhores tanto para mim quanto para os meus consultados, aí para os meus coaches. Show de bola. Então, você trabalha CLT com gestão de logística, né? E paralelo a isso, você trabalha no desenvolvimento humano, com coaching, análise comportamental. É isso? Isso. Eu, num primeiro instante profissional, eu atuei como mecânico de manutenção, fiz a transição de carreira para a área de logística, onde hoje sou gestor na área, e estou transacionando novamente. Agora, o meu objetivo é trabalhar somente com desenvolvimento humano. Já vai fazer 1 ano e meio aí que eu estou nessa migração para o ambiente de 1 ano e meio, para o ambiente de desenvolvimento humano aí, que foi onde eu acabei conhecendo o trabalho do professor. Legal. E como é que tu me conheceu, André? Foi através do Instagram, né? Então foi link Navegando... patrocinado que tu viu ou tu estava pesquisando e me encontrou lá? Foi link patrocinado. Eu estava navegando por lá, buscando novas ferramentas, surgiu lá a formação, o FAQ, né? A gratuita. Do professor, eu cliquei para ver o que era, fui atrás e de lá para cá só boas coisas a dizer. Que legal. Pessoal, só para quem está chegando aqui agora, que não sabe o que é esse FAQ aí que a Ana está falando, é porque nós temos a nossa formação gratuita, que é a FAQ, como a gente fala, né? Abreviando ela, é a formação em analista comportamental DISC, tá? E depois da formação gratuita, a gente abre inscrições para a formação avançada, que é o DISC Advanced, que já é uma especialização, já é um nível mais avançado. André, no caso, quando tu participou da formação gratuita, tu já conhecia esse método DISC? Tu já tinha ouvido falar, já tinha visto no coaching? Foi a primeira vez? Como é que foi isso aí? Dentro dos processos de aprendizado do coaching, né, nós conhecemos uma série de ferramentas. Nos foi apresentado dentro do coaching o DISC como uma ferramenta possível de ser utilizada, mas até então numa situação mais superficial, né? Eu não havia conhecido ainda tão a fundo. Deixei isso para um próximo passo. Também não adianta a gente querer ver tudo ao mesmo tempo, que a mente da gente começa a embaralhar, os resultados não chegam. Né? E aí, quando eu concluí o estágio dos estudos de processo de coaching, eu falei, não, agora eu preciso buscar o aperfeiçoamento em mais ferramentas. Voltei a pesquisar sobre o DISC e conheci a sua formação gratuita, que não preciso nem falar, né? Vale mais do que muita formação paga por aí. Como é que foi? Eu fico curioso, assim, né? Como é que foi a tua experiência dessa formação gratuita? Quando tu chegou assim a ver o conteúdo? Eu pergunto sempre para os alunos, porque tem alunos que falam assim, Luiz, cara, quando eu vi lá gratuito, eu já achei que era aqueles conteúdos em raso, sei lá, meia boca. Como é que foi assim para tu? O que é que passou pela tua cabeça quando tu fez tua inscrição? Foi de boa? Não? Foi tranquilo? Ou, Luiz, me surpreendeu muito. Como é que foi para tu essa experiência dessa formação gratuita? Olha, foi surpreendente, sem demagogia nenhuma, tá? Eu sou uma pessoa que... Isso é até um defeito, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, tenho trabalhado isso, o coaching tem me ajudado, porque o coaching não é só da gente pro coaching, né? Ele é para nós mesmos, nós vamos aprendendo. Coach, né? Isso. E eu não costumo falar nada da boca para fora. Então, a formação gratuita do Luiz é surpreendente. Ela é uma formação paga, só que de graça, sem custos, porque é muito conteúdo com essência, com base, não é aqueles conteúdos com pontas soltas que fica faltando um pedacinho para você complementar. É um conteúdo maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Nós que estamos andando pela internet, buscando conhecimentos, acabamos passando muitas vezes por uma série de formações gratuitas, né? E a grande maioria dá aquela base para depois, obviamente, oferecer a formação paga, porque é assim que as pessoas precisam se manter, né? Mas a formação do amigo é uma formação que deixa a pessoa preparada para já iniciar os seus trabalhos, mesmo sendo apenas a gratuita. Lógico, o Advanced, que hoje eu faço parte, é também surpreendente.
além de todo o conteúdo de base que tem na FAQ, ele vem com conteúdos extras, ele vem aprofundando um tanto quanto mais os conteúdos já passados no FAQ. E a cada dia que eu assisto, eu fico extasiado. Realmente é muito conteúdo e conteúdo de qualidade. Show de bola. André, tem uma coisa que tu falou aí agora, que eu falo assim para os alunos. Gente, é uma formação tão prática, né? A formação gratuita, tão fácil de implantar, que eu digo assim, só a primeira aula, quando você assiste a primeira aula na segunda-feira à noite, o conteúdo que você absorve naquela aula, às vezes a sua cabeça vai dormir, você buga, porque é tanto conteúdo, é tanta informação, é tantos insights que chegam para você de respostas. E, assim, a pergunta que eu queria fazer é uma pergunta, acho que eu não lembro, eu já fiz alguma vez para algum aluno. Eu digo assim, teve algo que, durante a formação gratuita, ela trouxe alguma resposta para você, seja da tua vida pessoal, da tua vida profissional? Teve algum estalo que ela deu ali em algum momento para tu? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O principal insight que eu tive foi o de olhar para mim, me entender, para depois me colocar à disposição de entender e ajudar o outro. Porque quando eu fiz a análise, né, que nós, para fazer o curso, fazemos o nosso próprio relatório, e durante o curso nós vamos aprendendo a analisar esse relatório e estruturar uma devolutiva, né, a explicação desse relatório para o consultado. E ali eu identifiquei que o meu perfil comportamental é 84% dominante, 50% influente, 27% estável e acho que 43% conforme. Ou seja, o meu lado emocional para com o outro está muito embaixo. Tudo bem, eu tenho que respeitar a minha essência, porque se eu lutar contra ela, isso vai me trazer outros problemas. Mas eu preciso entender que em determinados momentos da vida é necessário a gente, não é deixar de sermos quem somos, mas é necessário deixarmos o nosso eu de lado para que o outro eu, a outra pessoa, possa também fazer parte dessa convivência, né? A não ser que nós queremos nos tornar ermitões. Show de bola. Isso que você falou faz muito sentido. Porque, vê, quando a gente vê assim, poxa, o meu mais baixo é a parte da estabilidade, né? A parte mais de paciência, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De ser mais organizado, de ser mais amoroso. E a gente vê o quanto isso realmente é refletido no nosso comportamento, na nossa vida, em várias épocas da nossa vida. Seja a gente na parte da infância, no teu caso, né? A gente começa a trazer respostas, apesar que você já vem do estudo do desenvolvimento humano, né? Mas, exemplo, quantas pessoas que às vezes não entendem sobre isso, não sabem sobre isso, e às vezes não sabem muitas vezes por que algumas situações que aconteceram na vida delas se fizeram presentes ali naquele momento, e o quanto o nosso comportamento eles são determinantes para isso. Ou seja, quando você vê essa sua essência desse comportamento, se você olhar várias fases da sua vida, em o que a gente fala de setênios, né? A cada 7 anos existem algumas mudanças na vida da gente. E se a gente olhar, se eu olhar eu de 0 a 7 anos de idade, de 7 a 14, de 14 a 21, a gente percebe algumas coisas que aconteceram na vida da gente e que esses fatores, eles fizeram-se presentes naqueles momentos na vida da gente. Sim. São coisas que a gente não para pensar. Eu digo porque eu, Luiz Vicente, né, dentro do meu comportamento, por ter a minha estabilidade, a minha influência mais alta, se eu for olhar fases da minha vida, realmente elas fizeram presente em todas elas da minha vida. Como também essa minha conformidade, que é a mais baixa. Ela também se fez presente em vários momentos da minha vida. Então, quando a gente traz essas respostas para a gente começa a perceber o quanto o nosso comportamento ele determina quem você é e onde você quer chegar, né, na nossa vida. Ou seja, você já vinha do estudo de autoconhecimento por conta do coaching, né, por conta de outros trabalhos que você já vinha fazendo, mas com essa formação gratuita ela só validou aquilo que você já sabia, ou até mesmo trouxe até mais embasamento ainda sobre alguma coisa que você estava buscando para você. E o que é que fez tu tomar a decisão de ir para o avançado? O que é que diz assim, poxa, isso aqui eu não posso deixar passar? O que é que veio na tua mente na hora de tomar a decisão de, poxa, eu quero seguir adiante? Sem dúvida nenhuma, a qualidade do material entregue no FAQ, né, na formação gratuita,
E, além da qualidade do material, a didática de fácil entendimento do professor e a sua entrega que vai além do material, né? É uma coisa que é implícita na sua pessoa, você realmente se entrega para aquilo. Então, pô, se a pessoa que está ali está entregando um conteúdo de tanta qualidade, com tanta facilidade de entendimento e com uma entrega pessoal absurda, no pago, então, isso vai ser muito melhor. Eu não vou falar que no pago é muito melhor, mas o padrão se mantém exatamente, a entrega do professor é absurda, a qualquer instante que é procurado tem-se uma linha de fácil conexão contigo, você responde de bate-pronto, quando não é de bate-pronto, você volta no assunto e volta com a resposta. Então, a sua entrega enquanto pessoa, somada à qualidade do seu material, foi o que me fez buscar o Advanced, e no Advanced tudo isso continuou. Porque também é comum a gente encontrar no mercado aí pessoas que têm uma entrega absurda para fazer a chamada do cliente e depois que conquistou o cliente, vira apenas mais um número na prateleira da pessoa, né? E com o amigo isso não aconteceu. Então, além dessa atratividade muito grande para decidir fazer o Advanced, que eu vivo comentando com o amigo que é praticamente uma pós-graduação, né? Daqui a pouco vai ter lá, vai ser mais... né? Porque já está passando, já passou de 70 horas já. Não vai ser Disque Advanced, vai ser pós-graduação em análise comportamental. Né? Então, realmente, a qualidade do material é muito grande. Show de bola. André, praticamente aí estamos aí há quase 30 dias, né, da última formação. Como é que está a tua experiência aí com essa formação avançada? Estás conseguindo colocar em prática? De alguma forma está melhorando o teu nível de atendimento dos teus clientes? Já chegasse a, de repente, criar alguma nova oportunidade com essa metodologia? Porque uma coisa que eu prometo, né, para os alunos dentro da formação olha, eu vou te ajudar a elevar o teu nível, né, de atendimento com os teus clientes, melhorar o teu nível de atendimento, entender melhor o teu cliente, o perfil comportamental dele, e também eu te ajudo a gerar novas oportunidades de negócios com essa metodologia. Aí, assim, minha pergunta para você como se a pessoa gosta de ser sincera nas suas respostas, está sentindo alguma evolução nesses quase 30 dias de formação? Eu sei que está muito pouco tempo ainda, mas está sentindo alguma evolução? Já chegou a gerar algum novo resultado para você? Como é que está aí? Olha, sem dúvida nenhuma, trouxe resultado na qualidade do atendimento, tá? Tem algumas pessoas que eram até resistivas à questão do processo de coaching, que infelizmente nós temos profissionais em todas as áreas no mercado. Então nós sabemos que existe uma visão tanto quanto negativa de muitas pessoas sobre o coaching, que é difícil de quebrar esse paradigma, mas essas pessoas eu cheguei até eles com análise DISC, fiz o processo do análise comportamental com eles e hoje tem se tornado possíveis candidatos a processos de coaching que não tem mais aquela barreira, né? Não tem mais aquele entendimento de que é algo que não serviria para nada. A famosa enrolação que dizem que existe no mercado, né? Então trouxe essa abertura de portas para novos negócios, onde antes havia uma resistência. Trouxe uma segurança profissional maior ainda para mim. Eu já era uma pessoa, de certa forma, segura em tudo aquilo que eu faço, mas me trouxe mais segurança por conta da excelência da formação. Então faz com que nós tenhamos muita segurança ao passar os resultados aos clientes, tá? E tem a estratégia que o amigo ensinou na parte do tráfego pago, que ela faz uma ótima estratégia para a captação de novos leads, né, para aproximação das pessoas e resultados financeiros ainda com o tráfego pago ainda não consegui, mas é uma questão de se adaptar, né? Foi a primeira campanha que eu fiz, ainda preciso entender a mecânica, a sistemática, mas com os ensinamentos que o amigo trouxe, é só aplicar e decolar. Show de bola. E tem alguma pergunta, alguma dúvida que eu poderia te ajudar hoje nessa nossa mentoria 959? Eu vou não colocar como uma dúvida, eu vou colocar como uma curiosidade, e como o professor e amigo tem uma grande experiência nesse aspecto, eu tenho percebido nas pessoas que têm feito as análises um alto índice de gráficos achatados. Então, eu tenho entendido isso como uma sinalização, né, do quão doente a sociedade está se colocando num aspecto emocional. Isso demonstra que as pessoas muitas das vezes estão sufocando quem elas são
em busca de um espaço numa sociedade, de um espaço num trabalho, e eu enxergo isso como um certo problema e que cabe a nós, profissionais da área, ajudar essas pessoas a enxergarem isso para que elas possam permitir que a essência delas transpareça. Então, daí eu queria ouvir a opinião do amigo, tanto sobre esse grande índice de gráficos achatados, que eu fiz umas 12 ou 13 análises comportamentais e pelo menos 50% delas deu gráfico achatado. E foi validado com o cliente, com o consultado, se ele havia entendido todo o processo, foi recapitulado toda a explicação de como funcionaria, perguntado se ele fez com tranquilidade, em ambiente seguro, sem interrupção, e todas as respostas foram sim. Fiz com sinceridade, entendi, estava tranquilo, não houve perturbação na hora de responder o relatório. Então, queria aproveitar para chupinhar um pouco da experiência do mestre aí nesse aspecto. Show de bola. Primeira coisa, qual é o teu público que tu fez na tua campanha? Qual foi o público-alvo? Pessoas que estão em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então isso já mostra que o próprio público que você colocou, de alguma forma, ele está ainda buscando algumas respostas na vida dele de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Porém, hoje no Brasil tem, eu não lembro agora exatamente os números, eu até tenho que dar uma atualizada, mas está passando de 12 a 13 milhões de desempregados no Brasil. Né? Desempregados. Pessoas que trabalham CLT no mercado, hoje, mais de 70% a 80% estão insatisfeitas no mercado de trabalho. Está ali pela necessidade de trabalhar, porque precisa pagar conta. Mas não pelo desejo, pela oportunidade de fazer aquilo que ela gosta, na realidade. Então, geralmente, essas pessoas, elas têm também conflitos internos, conflitos externos, seja no seu ambiente pessoal, como também no seu ambiente organizacional, no ambiente de trabalho. Então, essas pessoas, muitas vezes, quando vão responder o questionário de avaliação de perfil comportamental nosso, da nossa análise DISC, se elas estão com alguns conflitos, o resultado vai acusar para elas essa informação. Na realidade, não é que acusa para elas. Ele tenta disfarçar essa informação, onde ele fala, primeiramente, ou você não entendeu, ou você respondeu de forma equivocada. Ou uma terceira opção, você está passando por alguns conflitos. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional. Então, quando chega esses gráficos para você, que está em busca de e captando, inclusive, clientes, eu, no meu caso, adoraria pegar esses gráficos. Porque são pessoas que estão precisando de auxílio, precisando de ajuda, e muitas vezes elas não percebem isso na vida delas, de tal forma que ela já está tão acumulada de coisas acontecendo que elas não têm um norte, muitas vezes, de como se sobressair disso, de como sair desses problemas. Ou, às vezes, está tão inteiramente dentro do problema que ela não consegue pensar fora da caixa. E aí, quando chega alguém de fora e mostra para elas o que está acontecendo e que você pode ajudá-las a sair, vamos dizer, desse buraco, caramba, era quem eu precisava ouvir, era quem eu precisava falar. Então, quando você pega esses gráficos, é muito bom isso aí. Só que muitas vezes a gente olha para o gráfico e fala assim, cara, meu Deus, gráfico achatado, ferrou. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Tá? E eu até tenho uma aula, né? Eu já falei para você já no privado, tem até uma aula de Tutorial Advanced onde eu ensino como dar uma devolutiva para um gráfico achatado. Eu estou até pensando em fazer uma nova aula para os alunos, só para os alunos, sobre gráfico achatado, só para a gente falar sobre gráfico achatado. Porque às vezes é um conteúdo que os alunos ficam meio que preocupados quando vê esse gráfico. E eu olho para esse gráfico como um gráfico muito bom para você ajudar aquela pessoa. Não que o gráfico sem estar achatado é ruim, não é isso. Mas é porque essas pessoas, mais do que nunca, elas precisam de ajuda. E às vezes não tem com quem falar, não tem com quem se expressar, ou até mesmo não percebe isso que está acontecendo, ou nem sabe onde surgiu esse problema, ou até mesmo por que esse problema acontece. E você encontra essa informação de onde está pegando quando você faz o gráfico intermediário, que você olha para o gráfico ajustado. Nele você vê exatamente qual é o ponto que está pegando naquela pessoa que está acontecendo isso. Porque ele vai olhar as mudanças que vêm acontecendo nos últimos tempos. E essas mudanças que vêm acontecendo, que vêm neutralizando muitas vezes a vida dessa pessoa em vários aspectos. Então, é comum para o teu público, principalmente, que você está trabalhando, vir realmente gráfico achatado. Agora, como você pega esse gráfico achatado e você consegue converter melhor ele em vendas,
é quando você toca nessa ferida dele. Olha, eu estou vendo aqui no teu resultado que está acontecendo algumas coisas na tua vida pessoal, provavelmente também na tua vida profissional, que não está te deixando tão confortável para poder tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes. E para você manter esse ambiente mais harmonioso, menos turbulento, você termina cedendo a alguns comportamentos para que esse ambiente perpetue ali, pelo menos do jeito que está. Mas lá dentro de você, algo toca e diz assim, até quando você vai aguentar isso? Até quanto vale a pena você fazer o que você faz? Porque você está se desgastando, você está se prejudicando, você pode estar aí aparecendo alguma doença, você pode entrar numa depressão, você pode perder seu emprego se você trabalha, ou você pode ter até mais dificuldade de conseguir um emprego se você está buscando um emprego. Então, olha o quanto na vida dessa pessoa está tendo nuvens aparecendo na vida dela, que ela, chega você para ela, que nunca viu essa pessoa, e fala sobre isso da vida dela. E olha que você praticamente não falou nada da vida dela, mas você falou de situações que está rodeando essa pessoa, que está acontecendo na vida dela, e você nunca viu. E apenas um relatório que ela respondeu, você trouxe isso para ela. E aí você pode perguntar, exemplo, estou vendo aqui Denise, Priscila, Gerson, e aí você fala, Gerson, olha só, eu tenho esse relatório que está falando justamente que você está passando por tudo isso. Você quer agendar 30 minutinhos para que eu, de forma gratuita, como voluntariado, eu possa te ajudar a você entender melhor esse contexto, para que você encontre algumas respostas que possam, justamente após a nossa conversa, você já colocar em prática e começar a trabalhar para que você vire essa chave da sua vida? Cara, só se Gerson fosse um doido dizer que não queria. Eu garanto, se eu falasse isso para você, se isso estivesse acontecendo isso com você, você ia dizer, poxa, Luiz, eu vou arrumar um tempinho na minha agenda e eu quero saber melhor sobre isso. Faz sentido, Fred? Você, se estivesse no meu lugar, nessa situação, você gostaria de ter esse contatinho de 30 minutinhos com a pessoa, comigo, para poder ter mais informações? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, às vezes, o problema está na nossa comunicação. Exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Antigamente, eu vou te dar um exemplo em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Eu montei uma formação gratuita, onde eu tinha quase 12 mil inscritos nessa formação. E eu fui lá, fiz a formação, chamei o pessoal para avançado, beleza, show de bola. Ok. Quando foi no mês de março, eu fiz algumas mudanças. E chamei novamente o pessoal para participar. E a formação em si, quando eu abri as inscrições, foi um fracasso. Por quê? A minha comunicação não foi tão assertiva com as pessoas que estavam lá participando. Só que cada formação que você faz, cada cliente que você atende, é uma nova chance que você tem. Então, esses clientes que você já atendeu no passado, vai te ajudar a você atender novos clientes. Essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, se depois de você pegar essa gravação, assistir novamente isso que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar com a nova campanha, com a nova estratégia, com novas pessoas que vão chegar. Ou até mesmo essas pessoas que, de repente, você disse que foram 12 pessoas, correto? Em média, 12 pessoas. Sim. Correto? Quantas delas você conseguiu chamá-las e conseguiu atender elas numa devolutiva? Não chegou nem a dar 50%, umas 5 pessoas no máximo chegaram. Beleza. Dessas 5, tu lembra quantas delas deu o gráfico achatado? 3. Inclusive, uma delas foi aquela que eu fui pedir socorro para o mestre, porque estudante de RH, psicanalista formado, gráfico achatado, eu falei, que desafio, meu Deus do céu. E aí o mestre falou para mim, não, fica calmo, você é o analista, você tem o conhecimento, você tem o preparo. E eu fui, com toda a segurança do ensinamento que o mestre já passou e esse conselho extra, conversei com a pessoa, fiz a devolutiva e resultou num depoimento maravilhoso, onde a pessoa fala que, embora seja um psicanalista e já conhecesse muito da sua vida, até mesmo pelos estudos que ele fez, coisas mais profundas foram reveladas que para ele não estavam tão claras e que ele achou aquilo surpreendente. Olha aí. Show de bola. E tudo isso apenas com gráfico natural. Só com gráfico, não, o gráfico básico, no relatório básico, né? Isso, exatamente. Então, assim, vê as possibilidades.
Vê a quantidade de pessoas que você pode ajudar, independente do nível de escolaridade que elas têm. Porque esse conteúdo só você sabe, só você conhece. A não ser que ela estudou também o mesmo conteúdo. Tá? Mesmo que elas tenham estudado por outras empresas, o seu conhecimento com as informações que estão ali, só você sabe. Se a gente pegar, pouca gente percebe isso. Se a gente pegar o relatório DISC da nossa empresa, o gráfico natural, e a gente pegar de outras empresas, o percentual mais alto, a gente sabe se é dominante, se é influente, se é estável, se é conformista. Porém, as informações que eles trazem dentro dos percentuais, cada empresa tem o seu. Então, um gráfico achatado nosso não quer dizer que em outras empresas aquele mesmo gráfico delas também é achatado. Porque a formatação e a construção deles são diferentes. Talvez o achatado deles é de um jeito diferente do nosso. Tá? Porque cada empresa tem seu jeito. Então, cada cliente que você atende, mesmo sendo o gráfico achatado, eles têm percepções diferentes de mundo. Mas o que chama a atenção de você conseguir converter melhor esse seu cliente que está com o gráfico achatado é quando você toca nessa ferida dele. É você mostrar para ele algo que você sabe, que ele não sabe que você sabe. E nada melhor do que você falar justamente sobre essas turbulências que vem acontecendo na vida dessa pessoa. Não é expor ela, não é falar, ó, tá acontecendo isso, não. Falar que, ó, tem situações que tá acontecendo na tua vida pessoal, que eu tô vendo no teu relatório, que de alguma forma não está te deixando tão confortável para tomar algumas decisões da tua vida. Situações que vem acontecendo que para você manter o ambiente mais harmonioso, você termina cedendo. E isso, de alguma forma, tá te corrompendo por dentro, tá te corroendo por dentro. Isso não está te deixando tão confortável. E da forma que vai, se isso passar mais tempo, isso pode acarretar, inclusive, algum problema de saúde para você. Isso está claro no teu relatório. Se você me permitir, eu em 30 minutinhos, eu posso te mostrar melhor esse autoconhecimento sobre isso que está acontecendo na tua vida e também de que forma você pode utilizar isso a seu favor para você se desenvolver ainda mais no seu lado profissional. Quer que eu te ajude? Eu não vou te cobrar nada por esse trabalho. 30 minutinhos, eu te garanto que eu posso te ajudar a você ter mais informações sobre sua vida pessoal e sobre sua vida profissional. E o que hoje, de alguma forma, está te travando para você ter mais resultados na sua vida. Cara, se tu faz um áudio de 30 segundinhos, como eu fiz aqui agora, anota isso aí e tu faz um áudio e tu manda para essas pessoas. Dessas 12 que você fez, se tem lá 7, 5 que você ainda não fez a análise, e elas estiverem com o gráfico achatado, pega esse áudio, esse vídeo que eu fiz aqui agora, memoriza esse áudio e faz e manda no WhatsApp para elas. Eu te garanto que elas vão ter uma percepção diferente de falar contigo. Porque você tocou numa ferida que elas estão enfrentando nesse momento e que elas não vão precisar pagar um profissional para poder falar para elas. Tu já está falando para elas sem nem conhecer elas. E isso é o que vai chamar a atenção de uma pessoa que não te conhece. E se você quer chamar ainda mais a atenção e querer que as pessoas te procurem, te contratem, é você gerar conteúdos sobre isso dentro das tuas redes sociais. Por exemplo, se tu toca nessa ferida, pegando essas dores e dando algumas pequenas soluções nas tuas redes sociais, isso vai te ajudar a gerar ainda mais autoridade sobre esse assunto. E quando as pessoas começarem a ver o teu conteúdo lá de forma de tráfego pago, elas vão ter mais assertividade em querer te chamar, em querer clicar, em querer responder o questionário e querer sentar contigo. Faz sentido isso, André? Total, total. Show? André, Total. posso te ajudar em algo mais? Por enquanto, já ajudou bastante, tanto a abertura para poder estar aqui a vivo com o amigo e conversar e expor tudo isso. Tamo junto. Só gratidão. Tamo junto. Só gratidão. E se eu pudesse dar uma dica aqui agora, tá? Fez a estratégia, encerrou, pegou os 12, atendeu 5, não fez venda nenhuma, ok. Pega toda essa experiência que você teve, de autoridade, 5 análises você fez, isso já te deu um ganho também, não financeiramente falando, mas te deu um ganho aí de pessoas conhecendo o teu trabalho, pessoas que você atendeu, atendimento que você fez, não sei quanto você investiu. Mas, exemplo, se você puder, replica. Pega a mesma campanha, duplica ela e começa do zero. Porque tu vai pegar agora um novo público. Um novo público. E tu vai ter mais... Não é reativar ela. Oi? Não é reativar ela, é duplicar, fazer uma nova igual. Você duplica. Você pega, você passa o mouse e aparece assim, duplicar, tem editar, tem duplicar, tu duplica. Ele vai criar uma nova a partir dela, do jeitinho que ela tá. Aí tu só altera a data, né? Bota uma data nova só para saber que é uma nova. E ele vai começar do zero fazer essa entrega. Do zero.
São novas pessoas. Entendeu? E aí ela Sim. vai rolar com novas pessoas. Só que agora tu já vai modificar um pouco a tua comunicação. Porque o problema maior não está nas pessoas ali. Está na tua comunicação. Por que você não conseguiu converter nessa? Porque você não conseguiu transparecer para aquelas pessoas que elas precisam desse teu trabalho. Por quê? Primeiro, o Facebook entregou o que você pediu. Ele fez o que você pediu. Ele trouxe as pessoas. Agora, quem converte é você. Sim. Entendeu? É igual eu faço a formação gratuita. Eu trago as pessoas para a formação. Eu dou o conteúdo. O Facebook trouxe elas. Mas quem tem o poder de convencer elas a vir para o avançado sou eu. Aí depende de mim. É o meu trabalho. Entendeu? Sem dúvida. Então, André, gratidão, tá, pela tua participação. Obrigado mesmo. Tamo junto aí. Beleza? Gratidão. Valeu.